Véia, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar com vocês, fazia um tempo, né, que eu não fazia um vídeo pra conversar. Eu vim falar com vocês sobre um assunto que eu gosto muito, que eu acho que vai ser o que mais vai aparecer por aqui, assuntos que eu gosto. Dificilmente vou falar alguma coisa que eu não gosto, mas enfim. Eu queria falar com vocês sobre o planejamento. Será que eu vou ensinar um planejamento? Será que eu vou mostrar pra vocês como eu planejo? Será que eu vou dar dicas? Pode ser um pouquinho de tudo, mas pra hoje eu queria mostrar pra vocês algumas escolhas que eu fiz pro planejamento do ano que vem. No planejamento, quando eu vou me organizar para fazer esse planejamento, eu sempre penso não só nas competências que eu quero que a minha filha adquira, nos conhecimentos que eu quero que ela tenha para o próximo ano, mas também naquilo que é acessível para nós, né? Porque afinal de contas, o homeschooling, ele tem essa facilidade, né? Ele tem esse privilégio. Quando você começa o homeschooling, você tem esse privilégio de você poder escolher qual caminho você quer trilhar na educação da sua criança. E aí, pensando nisso, o ano passado eu escolhi alguns materiais e eu fui um pouco infeliz na escolha desses materiais, porque no fundo, eu acho que eu tinha expectativas muito altas. E aconteceu que não deu muito certo o meu planejamento. Assim, não deu muito certo, não deu nada certo, porque eu não consegui adquirir aqueles materiais que eu estava programando. E o meu planejamento baseava-se naqueles materiais. E aí, quando eu me vi sem apostila, sem livro, eu simplesmente surtei e fiquei sem saber o que fazer. E por longos 6 meses eu não dei aula de história, nem de geografia e nem de ciências. E aí, esse ano eu não quero que isso aconteça. Então, no meio do ano letivo, lá para abril, maio mais ou menos, nós fizemos uma pausa, né? Tivemos ali um recesso e eu aproveitei esse recesso para recalcular a rota, né? Para ver ali o que eu tinha pronto e o que eu podia aplicar com a Elis. E foi bom, deu certo. Os últimos 6 meses de aula foram bem redondinhos, deu certo, eu consegui dar a matéria semanalmente. E nesse ano agora, o que acontece? As aulas vão aumentar. Então, ela não vai mais ter só 5 matérias, né? Português, matemática, história, geografia e ciências. Ela vai ter um pouco mais do que essas 5 matérias. Ela vai ter 2 aulas de idioma todos os dias. Antes as aulas de idioma eram só uma vez na semana, agora vai ser todos os dias. Pelo menos a aula de um idioma, que a gente tem que começar aos poucos, né? Porque senão a gente faz igual eu fiz o ano passado, mete os pés pelas mãos e não é isso que a gente quer. E aí, eu queria trazer para vocês aqui algumas escolhas do que eu fiz de livros, né, pro ano que vem. Eu fui na biblioteca ontem e eu fiz essa lista gigantesca de livros que eu quero usar no planejamento da Elis, todos da biblioteca, tá, gente? Se vocês tiverem condições de comprar alguma edição desses livros que eu estou falando em sebo, em livrarias, ótimo. Se vocês não tiverem, não se prendam a isso, tá? O que vocês vão precisar fazer para alcançar esse ponto onde eu estou agora? Ai, Débora, o meu homeschooling não vou conseguir fazer porque eu não tenho dinheiro para comprar a apostila X, o livro Y, e sem eles eu não vou conseguir fazer. Não, não se pega nisso, porque antigamente as pessoas não tinham, né, acesso a todas essas coisas que a gente tem. E por mais que a gente queira adquirir muitas coisas, às vezes a gente acaba se perdendo no meio do mar de opções. Então é melhor a gente focar naquilo que é o mínimo, básico, né? E ter certeza de que a base vai estar bem feita do que a gente adquirir muitas coisas e por fim também acabar não conseguindo aplicar, né? Então, se vocês tiverem condições de comprar algum desses exemplares, ótimo. Se vocês não tiverem condições, não tem problema. Pega a BNCC, lista lá quais são as coisas que o seu filho vai precisar para a idade dele, e então você vai para uma biblioteca, né? Faz uma ciranda de livros aí, pergunta no condomínio, pergunta na rua onde você mora se alguém tem tal livro, e assim por diante, e vai seguindo. Ah, não tem esse livro? Vou procurar um outro livro que fale desse assunto, que dê para eu encontrar numa biblioteca, que eu possa encontrar num sebo para comprar, tá bom? Que foi o que eu fiz esse ano, eu decidi fazer assim. Nada vai me impedir de ensinar a minha filha em casa. Então vamos lá?
Primeira de tudo, a lista de livros, eu comecei por história, porque foi a matéria que eu tive mais dificuldade, todas elas, né? Chegou uma hora que eu meio que larguei de mão, assim, que eu falei, não quero mais me estressar com isso, mas a de história foi a que mais me preocupou, porque, aparentemente, no meio homeschooling só tem um livro que serve. Se não for aquele livro, você tá ensinando história errada pro seu filho. E eu... Além de não ter condições de comprar esse livro, eu sou o tipo de pessoa que gosto de ser diferente. Sabe aquela pessoa assim que, se tá indo numa modinha, eu vou pro lado oposto da modinha. Ou eu adquiro aquilo antes da modinha, ou depois que a modinha passou. Mas durante a modinha aquilo me incomoda. Porque eu não gosto da sensação de que eu estou sendo manipulada. Não sei se vocês são assim por aí, mas eu sou aqui, então... Eu me recuso a pagar R$80, R$90, R$100, porque eu já encontrei esse livro por R$100, tá, gente? Numa livraria aí de uma pessoa X, no meio homeschooler. Ela tem uma livraria e ela tá vendendo esse livro por R$100 na livraria dela. Eu achei um absurdo, mas enfim. Me recuso a pagar esse valor num livro. E nem sebo não tava encontrando, então eu falei, vou procurar outras opções. E nas minhas buscas eu encontrei um livro de história, História do Mundo para Crianças, do Monteiro Lobato, tá? Então esse vai ser o carro-chefe do ano que vem. Eu já percebi que dá para eu usar ele interdisciplinarmente, então eu posso usar ele com geografia, posso usar ele com artes, isso é ótimo, né? Inclusive os outros livros que eu peguei em geografia e em artes foi pensando no conteúdo que eu vou abordar dentro desse livro. Só que esse livro, ele tem um detalhe, ele é um livro antigo, né, como vocês podem ver, ele é um livro da biblioteca pública, então eu vou ter que ficar renovando ele para usar. Ele tem 81 capítulos, se eu não me engano, e é uma edição, ó, de 1972, gente, tá mais do que desatualizado. Isso vai me impedir? De jeito nenhum. Tem gente que usa enciclopédia desatualizada, gente. E, sinceramente, se tem uma coisa que não pode estar desatualizada, são enciclopédias. Vocês concordam comigo? Porque ela trata de assuntos que foram muito estudados. Então, se você tem gente que estuda com enciclopédia desatualizada, um livrinho de história, um romance, para criança, é o de menos. Mas, o que acontece? Eu já comecei, inclusive ontem, a fazer anotações capítulo por capítulo do que dá para ler e do que não dá para ler, porque o que a gente tem que levar em conta com o livro antigo não é só a desatualização de fatos. O Monteiro Lobato, ele tem um traço nos livros dele, um traço que me incomoda bastante, incomoda muita gente, que é o racismo. Ele representa, ele reflete a época dele, os costumes, os pensamentos, a criação. Eu não tô aqui pra discutir isso, gente, de forma nenhuma. Por quê? Porque o Monteiro Lobato é um clássico da literatura brasileira, entendeu? O cara já morreu, vai adiantar o que eu falar aqui que eu não gosto? Nada! Você tá me entendendo? O que eu posso fazer é aproveitar aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto eu edito. Como eu sempre digo pra vocês, desde que eu comecei o homeschooling da Elis, eu edito aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não acho aproveitável, aquilo que eu não acho que vai fazer bem para ela, então eu simplesmente corto e passo os meus valores para ela, passo os meus princípios, aquilo que eu acho que é bom, aquilo que eu acho que vai fazer bem, tá? A mesma coisa vai ser esse livro. Então, assim, eu já olhei os capítulos, ontem eu já comecei a leitura, já tô aqui no capítulo 8, vou começar hoje o capítulo 8 e fiz apontamentos, tá? Então, do capítulo 1 até o capítulo 7, eu fiz apontamentos de qual leitura eu vou precisar usar para complementar a história, né? Porque, por exemplo, os 2, 3 primeiros capítulos ali fala sobre a evolução. Nós não somos evolucionistas aqui em casa, nós somos criacionistas. Então, eu vou usar um contraponto. Só, olha, filho, tem gente que acredita na evolução, assim como Monteiro Lobato, assim como muitos cientistas, mas nós acreditamos na criação. E vou usar um outro material com ela, né, um material da organização, porque nós testemunhas de Jeová, nós já fizemos isso pensando, temos materiais, né, pensando nesse contraponto. Então, não vou me preocupar com essa parte da evolução, porque eu já tenho um material que eu posso usar junto. E
Assim como o Pedrinho, até coloquei aqui no capítulo 1, ele memoriza quais são os fatos que a Dona Benta narra, né, do princípio da criação e tal, até o momento ali onde ela termina de narrar, ele vai falando como se fosse um resumo ali, o que aconteceu nas fases, né, paleolítico, etc e tal. E eu pensei em fazer a mesma coisa com os dias criativos, pegar bem firme nesses dias criativos, que nós já estamos trabalhando neles desde os 4 anos, porém, eu acho que não tá no nível ainda que eu quero, né, de perguntar e bate pronto, sabe? Mas a gente vai chegar lá. Então, eu acho que todo mundo que for ler um livro com a criança, seja atualizado ou seja desatualizado, como é o caso desse daqui, que ele foi escrito em 1900 e bolinha, gente. Essa edição é a 19ª, entendeu? Para ele chegar em 1972, claro, tem edições mais recentes, tem até 94, se eu não me engano, que foi o que eu achei no sebo, pelo menos. Mas, assim, para ele chegar em 1972, ele já tinha sido revisado, já tinha sido, sabe, editado e etc e tal. Só que você tem que fazer isso com todos os livros, tá? Que você for usar na educação dos seus filhos. Você tem que ler eles antes e ver se eles são adequados, o que é adequado e o que não é. Esse livro aqui eu vou ter que tomar muito cuidado, porque as primeiras páginas dele já estão até soltando. E ele é da biblioteca, pelo amor de Deus, eu não posso tragar um livro desse. É um tesouro. E aí, além desse de história, né, do Monteiro Lobato, eu quero utilizar outros, que é o livro da escrita, Aventuras da Escrita, o livro das tintas, que é da Ruth Rocha, e complementar com Crianças na Idade da Pedra, que é um livro que já passou por aqui, já tem vídeo aqui no canal, mas eu acho que aqui sobre o fogo, principalmente, sobre os materiais de pedra lascada, etc e tal, eu acho que o Monteiro Lobato ele não foi muito feliz nesse capítulo, tá? Então eu vou usar esse outro que eu achei que ele é um pouco mais acurado, tá bom? E tem um outro livro que chama O Índiozinho Amazonas, que eu já fiz um vídeo aqui também falando sobre a biblioteca, né? Quando eu tava selecionando lá alguns livros, que eu fui pesquisar livros na biblioteca. E eu achei esse do Índiozinho Amazonas, que eu acho que vai ser bom. Depois que eu terminar esse daqui, se eu for entrar esse ano em História do Brasil, que eu não sei se vai dar tempo, porque são 80 e tantos capítulos, eu vou começar o Índiozinho Amazonas, que eles são 4 volumes. São livros grandes, de tamanho e de páginas, tá? Os textos são bem, assim, condensados, sabe? Aquelas letras bem juntinho, então assim, é muito texto. Tem bastante ilustração também, mas tem muito texto. Então eu vou ver se dá tempo de usar ele. Que ele fala ali sobre os moradores do Amazonas, depois ele fala sobre os Bandeirantes, se eu não me engano. Enfim, são 4 volumes ali que trata bastante da história do Brasil e um pouco da geografia. E eu vou ver se cabe. Se não couber, paciência, a gente usa o ano que vem, não tem problema, né? O ano passado eu tive problema de não ter livro, esse ano eu tenho excesso de livro. Então, eu tô feliz, tô feliz. Em ciências, para esse ano, ela precisa ver seres vivos, né? E o sol, a água e as plantas. Em seres vivos, eu já encontrei 2 livros lá que eu achei interessante, que são A Vida das Formigas e Aves, né? Mas eu quero explorar mais isso com ela, porque é uma coisa que ela gosta bastante, tanto plantas quanto animais, né? Então, tudo aquilo que eu encontrar na biblioteca sobre plantas e animais que seja adequado para a idade dela, com uma linguagem fácil, com ilustrações bacanas, porque assim, né, a gente encontra de tudo. Eu vou procurar usar nesse ano, né, para incrementar essa aula dela. E aí que entra o planejamento, pessoal, porque daí eu vou ter que esmiuçar esse material e procurar atividades para fazer em cima desses livros, né, em cima desses assuntos. Mas vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Eu tenho 30 dias, 29, vai, que as férias começaram ontem, então eu tenho aí 29 dias para correr atrás disso e eu tenho certeza que eu vou conseguir. E reciclagem também, ela vai ver bastante esse ano, porque tá lá na BNCC. Em artes, na BNCC eu achei um pouco vago. Tem que fazer expressões artísticas, né? Pintura, artesanato, essas coisas a gente sempre fez, então não muda em nada. O que vai mudar é ter uma... Como eu posso dizer?
regularidade. Nós vamos ser um pouco mais intencionais, porque eu achei que tava muito oba-oba. Então agora no segundo ano vamos ser mais intencionais, vamos fazer isso de uma forma mais concreta, né? E aí eu separei vários livros, tá? Eu separei tantos livros que eu acho que eu vou ter que usar mais de um por mês pra dar conta. E se não der conta também, eu já entendi que tá tudo bem, o importante é a gente fazer as expressões artísticas. Mas, primeiro, pra pinturas, que é o que mais tem, né? São artistas de pintura. Eu separei por... Eu tentei separar por períodos, ou por pelo menos por datas, né? Pra ela ter ali uma ideia. Então, a gente ia começar com Michelangelo, que é ali século XV. Depois a gente vai para Peter Bruegel, que é século XVI. Século XVII eu não tenho nada, mas eu tenho século XIX. Monet, Van Gogh e... deixa eu ver, século XX é o que mais tem, né? Que daí tem Segal, não sei como é que fala, Portinari, Tarsila, né? E para complementar, eu pensei em utilizar um livro de limericks, né? Que tem limericks para pinturas, limericks de pinturas, uma coisa assim. E é um livro muito bacana, eu já li ele, e ele vem sempre com uma pintura junto, né? Vem o textinho lá, os limerickzinhos, e aí vem uma pintura, e aí a gente vai fazer a apreciação artística deles. E para esses livros, tem uma coleção lá na biblioteca que chama Mestres das Artes. E ele vem com esses artistas. Por que eu selecionei esses artistas? Débora, foi aleatório? Não, foram os artistas que eu encontrei nessa coleção. A coleção não está completa, então é aquilo que eu tenho acesso. São livros muito bons. Eu abri, eu folheei, eu olhei bonitinho, avaliei e gostei, tá? Então, assim, são livros... Ai, sai daqui. Vai derrubar meu celular, sua doida, minha gata. E eu avaliei o que falava. Então, os livros contam um pouco sobre a infância dessas crianças, desses mestres das artes, né? São duas coleções, na verdade, e eles vêm com artistas repetidos nas duas coleções, e eu pensei em usar um pouco das duas. Talvez, não sei, vou ver melhor sobre isso, tá? Mas, basicamente, é isso. Eu escolhi os livros baseados no que eu já tenho lá, né? Na coleção que já tem lá, tá bom? Por isso que tem Van Gogh, Peter Bruegel, Monet, Michelangelo, Segal, Picasso, Gauguin, Portinari e Tarsila. Porque são os mestres que eu encontrei nessa coleção e a gente vai estudar um pouco da biografia deles e um pouco do movimento que eles participaram artístico, né? O movimento artístico. E fazer as apreciações artísticas, porque nesses livros aparecem imagens dos quadros, das expressões artísticas desses mestres. E vamos fazer reproduções, tanto no caderno, quanto no papel, de aquarela, quanto talvez no final do ano, não sei. Eu tenho uma tela que eu comprei o ano passado, eu não usei, e a gente vai fazer. No Michelangelo, eu pretendo usar a argila que eu comprei também ano passado, e a gente usou uma vez só, porque fez muito sujeira, eu não gostei. E é uma coisa que eu quero usar lá fora, no condomínio, fazer a sujeira lá fora, entendeu? Que aqui no apartamento não deu certo. E depois, geografia. Gente, em geografia é o seguinte. Em geografia tem 2 livros. Eu comprei o ano passado o livro Geografia Pitoresca para Crianças, porque, de novo, é aquela crença que eu tinha de que se eu não comprasse esse livro, a minha filha não ia aprender geografia. Porque eu tava perdida, eu não tinha um roteiro ali, né? Um conteúdo programático para passar para ela, porque a BNCC me dava muito pouco de geografia. E aí eu fiz essa escolha, comprei. Não foi uma besteira, o livro é ótimo, maravilhoso, porém, entretanto, todavia, contudo, ele é um livro estrangeiro, então ele fala pouquíssimo da geografia do Brasil. E ele começa falando sobre a geografia dos Estados Unidos, tá? Então ele fala muito, ele discorre demais sobre a geografia dos Estados Unidos, tá? Chega a ser chato, cansativo. Eu peguei raiva desses capítulos, porque não é uma coisa palpável para minha filha, não é uma coisa que ela consegue ver, que ela consegue entender, né?
Então eu achei ele um pouco limitante nesse sentido. O que que eu pensei? Em usar o livro de geografia do Monteiro Lobato, porque ele já estava na minha lista também, só que eu não encontrava ele de jeito nenhum para comprar, nem em sebo. Agora eu já encontrei, mas também encontrei na biblioteca, eu decidi que eu não vou comprar, tá? Vou usar o que tem na biblioteca. Peguei raiva. Eu tenho esses 5 minutos, me deixa. E eu escolhi esse do Monteiro Lobato, que é Geografia da Dona Benta. Ele é bem parecido com esse Geografia Pitoresca para Crianças, tá? Ele começa ali explicando sobre o planeta Terra, a distância da Terra do Sol, o planeta ser redondo, todas aquelas coisinhas que tem nos capítulos iniciais de Geografia Pitoresca, tem na Geografia da Dona Benta. No entanto, eu achei que o da Dona Benta, ele é um pouco mais detalhado, tá? Ele é um pouco mais aprofundado. E ela fala bastante, muito mesmo, da geografia do Brasil, né? Então eu vou usar isso. Tem lá o capítulo em Geografia Pitoresca, acho que, se eu não me engano, é do capítulo 20 ao 22, uma coisa assim, que fala sobre a América do Sul, mas eu tenho intenção de trabalhar mais o do Lobato, que é outro livro que eu vou fazer igual esse daqui. Vou pegar ele, como ele é uma edição antiguíssima, tá? Vou pegar ele, vou ver capítulo por capítulo, vou fazer as anotações, todos aqui, ó, no caderno, que é o meu diário de sala. Caderno da professora. Eu fiz esse desenho aqui para eu me sentir motivada, para eu me sentir feliz e especial, porque eu também mereço, tá? E além disso, essa primeira parte do caderno vai ser sobre esse planejamento. Talvez ele todo fique para o planejamento, não sei como que vai ser, né? Não sei quanto que vai durar, mas ele tem bastante páginas quadriculadas, ó, eu gostei dele por causa disso. É um caderno, uma agenda, né? Meu marido sempre traz pra mim essas agendas, ele sabe que eu gosto, ele sempre traz. E daí eu vou usar, tá? Esse caderno, escrever nele todo o planejamento, discorrer, tintim por tintim, capítulo por capítulo dos livros que forem necessários. E se for preciso, começa um outro caderno, não tem problema, porque a ideia é eu ter um diário de classe também, né? Esse ano eu quero ter um caderno pra eu... Nossa, essa cor estranha. Ai, meu Deus. Pra eu ir colocando ali dia a dia, fazendo um relatório, né, do que tá acontecendo, pra daí no final do ano ficar mais fácil de eu digitalizar e manter o registro, né? Então é isso. Acho que falei tudo, né? Falei geografia, inglês. Lá na biblioteca tem livros em inglês. É difícil de achar, mas se a gente tiver paciência, se tirar um dia inteiro, assim, as 8 horas corridas que a biblioteca fica aberta, eu acho que eu encontro mais de um. Eu já encontrei 3 livros lá em inglês. Ontem eu li um deles pra Elis. Ele é bem intuitivo, bem gostosinho de ler, fácil, assim, pra iniciantes mesmo. Chama Leo and Pip. Não vi a edição, eu não vi nada, tá? Eu vou mostrar ele aqui numa oportunidade. Marquei o número do livro pra eu não perder ele. E tem também dicionários, tá? Dicionários, meu primeiro dicionário da língua inglesa, dicionário infantil de inglês, minhas primeiras palavras em inglês, tem vários desses lá. E eu pretendo incluir eles no planejamento. Porém, o inglês não vai ficar comigo, gente. Eu ainda vou ver como que vai ser isso daí, mas o papai falou que vai pegar pra ele. Já era uma coisa que ele tinha dito antes, tá? Lá com 4 anos ele falou que ia ficar responsável pelo inglês, mas a gente não achou, assim, que nós dois tínhamos condições naquele momento de dar o inglês de uma forma sistemática, de uma forma consistente, então a gente foi deixando. Eu tava dando aulinhas de inglês pra ela, uma coisa aqui, uma coisa ali, mas nada tão estruturado. Esse ano a gente vai fazer de forma muito estruturada. Já falei pra ele separar um dia na semana. Não sei se vai ser quando ele chegar do trabalho, que ele chega do trabalho à noite. Eu sugeri que ele fizesse aos sábados pela manhã. Vamos ver se ele anima, né? Não sei. Vai ficar a cargo dele. E aí a gente vai conversar. Se eu vou fazer o planejamento e ele vai dar aula, ou se ele prefere fazer o planejamento de acordo com a forma que ele quer dar aula. Não importa. Independente da forma que for, nós temos isso já, nós dois já combinamos que o inglês esse ano vai ser uma coisa mais contundente, tá? Porque a Elis vai fazer 7 anos, ela precisa entrar com os 2 pés nessa língua aí, né? Além de Libras, que ela vai aprender todos os dias agora, eu quero que ela também aprenda o inglês pelo menos uma vez na semana, que é o que meu marido tá disposto a fazer. Enfim.
Então, eu vou procurar lá na biblioteca mais livros, como esse Leo and Pip, que é o Leo and Pip, ele é um leão, Leo, e o Pip é o rato, mouse, uma graça. E eles se conhecem ali na floresta, que o rato mora na árvore, que o leão gosta de escalar. E aí eles combinam, não, essa árvore é minha, não é sua, e etc e tal. E aí eles vão falando assim, traz vocabulário, né? Então fala sobre lion, house, mouse, o hunter, que é o caçador, fisherman, que é o pescador, que daí são os dois humanos que são inimigos ali deles, né? Então eles botam os humanos pra correr. Então ele é divertido, é um livro engraçado, divertido, fácil de ler, fácil de entender, até pra quem não entende o inglês, porque ele tem ilustração ali, bonitinho. E ela se divertiu, então ele tá aqui no planejamento com mais alguns que eu pretendo encontrar ainda lá, mas eu preciso fazer essa busca, né? Quase um tesouro escondido ali. Então é isso, gente. Esses foram os livros que eu escolhi, os materiais que eu escolhi para o homeschooling esse ano. As apostilas eu não vou falar aqui agora, porque ainda está sendo trabalhado, está sendo estudado ainda, quais vão ser as apostilas. Algumas serão pagas, algumas serão gratuitas. A maioria vai ser gratuita, porque esse ano eu tô irritada com esse negócio de só consigo ensinar se for comprando, tá? Quero provar pra mim mesma que eu consigo me superar e fazer com, assim, o que tem de mais barato, mais, sabe, mais acessível financeiramente. Porque a gente tem que ser consciente das nossas condições, né? E eu também quero ensinar pra ela que tem coisas boas que a gente consegue de formas mais batalhadas, sabe? A gente precisa ir atrás daquilo que a gente quer e não necessariamente precisa ser pagando por tudo, né? Eu preciso vasculhar, preciso lapidar, sabe? E isso tem o seu valor, pra mim e pra ela, né? Pra nossa família no geral. Então é isso. Eu vou fazer um diário, tá? Diário de leitura. Vai ser o primeiro diário de leitura. Vai ser o História do Mundo para crianças e eu pretendo fazer com geografia também, entre outros, tá, gente? Espero que vocês acompanhem o diário de leitura aqui, espero que vocês gostem. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigada por terem ficado até o final. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para novos vídeos, darem o joinha para curtir e compartilhar esse vídeo, porque quanto mais vocês interagem com o vídeo, mais o YouTube entende que esse é um vídeo interessante e ele começa a distribuir e ajudar mais pessoas. Tudo bem? Combinado assim? Então é isso, colmeia. Muito obrigada por vocês assistirem e tchau!